Essa semana eu abri uma caixinha livre, porque toda semana as caixinhas que eu abro lá no Instagram, elas têm um tema. E essa semana o tema foi livre. Então, nesse vídeo eu fiz questão de responder todas as perguntas que vocês colocaram lá na caixinha. E olha que foram muitas perguntas, umas até um pouco cavernosas. Então vamos lá, a primeira pergunta. Quem faz essa pergunta é a Amanda da Silva. Amanda perguntou o seguinte: Portugal ainda está valendo a pena? Essa, gente, é uma pergunta muito recorrente, é uma pergunta que eu sempre estou respondendo e que vocês sempre estão perguntando. Eu, assim, de um modo geral, rápido aqui, eu digo que Portugal ainda está valendo a pena para quem quer vir para Portugal com um planejamento, para quem quer vir para Portugal para não ficar rico, porque Portugal não é um país para você ficar rico. Para quem quer qualidade de vida, para quem quer ter segurança, porque sim, Portugal ainda é um dos países mais seguros para você viver, para você trazer a sua família. Não é um país para você ficar rico. Se você vier para Portugal e não tem uma profissão, você vai trabalhar bastante. Mas sim, tem muita gente que vem para Portugal com um planejamento, consegue um trabalho aqui e consegue realizar muitos sonhos que quando morava no Brasil não conseguia, porque ó, o dinheiro não dava. Portugal vale a pena? Vale a pena sim, na minha opinião ainda está valendo a pena vir morar. Você pode até falar assim: ah, mas tem tanto brasileiro morando em Portugal, um em cada esquina a gente esbarra. sim, tem muitos brasileiros morando aqui, não só brasileiro, mas gente do mundo inteiro que vem disputar, vamos dizer assim, um cantinho no sol aqui em Portugal. Então, Portugal está valendo sim. Você precisa fazer um planejamento bem detalhado, você precisa vir com dinheiro e o principal, gente, você precisa vir com visto. E olha que Portugal é um dos países mais fáceis de se imigrar pela facilidade que ele tem em emitir visto. E aqui em Portugal tem mais de 9 vistos. Você pode escolher um deles e vir para cá emigrar. Então, Portugal ainda está valendo sim a pena. A próxima pergunta é do Gustavo Arantes. E ele diz assim: como você se programou para vir morar em Portugal? Bom, na verdade mesmo, gente, eu não me programei para vir morar em Portugal, mas eu explico, eu explico. É assim, porque eu sou casada com um português. Então, eu conheci o meu marido no Brasil e nessas indas e vindas eu vim morar aqui em Portugal. Então, assim, eu meio que não programei, assim, foi a vida que jogou, sabe, um homem no meu colo. Eu me apaixonei por esse homem, então eu vim para cá fazer uma vida aqui com ele em Portugal. Então, tive um planejamento, vamos dizer assim, muito rápido. Antes de vir morar em Portugal, eu vim para cá 2 vezes. Todas as minhas férias do meu trabalho, eu vim para cá, para Portugal, e via, e olhava, e pesquisava. Que eu falei assim: eu só vou vir para Portugal se eu gostar. Se eu gostar de Portugal, eu vou arranjo tudo para eu morar. Agora, se eu chegar em Portugal e ver que não é para mim, então eu não vou morar. Então foi assim que eu vim. Eu não me programei assim. Portugal caiu meio que no meu colo e eu vim para cá e eu amo morar aqui. A única coisa que eu não gosto aqui de Portugal é o frio, né? Eu sou carioca, então assim, eu não me adaptei mesmo ao frio, mas a gente precisa se acostumar, né? Nem tudo são rosas. E em alguns vídeos meus eu explico por que nem tudo são rosas. Então vamos lá. A próxima vai ser a Regina Aparecida. Ela diz o seguinte: qual é prós e contras em morar numa aldeia? Então, eu sempre brinco com meu marido que quando eu me aposentar, quando ele se aposentar, a gente vai morar numa aldeia aqui. E ele sempre fala, nem pensar, porque ele é muito assim, de cidade. E eu gosto muito de tranquilidade. Apesar de que eu sou uma carioca, né, que sempre morei em cidade grande, e meu sonho é morar ou numa vila ou numa aldeia, mas eu acho que com ele não vai rolar. Então, os prós e os contras de morar numa aldeia são muitas.
Aqui em Portugal existe muitas aldeias mesmo. Cada aldeia tem sua característica. Tem aldeias que só tem, tipo, 50 habitantes, não tem nada. É uma aldeia bonitinha e tal, cuidada, mas não tem nada lá. Não tem hospital, não tem clínica, não tem supermercado, não tem nada mesmo. Só tem os moradores que ficaram lá porque resistiram ao tempo, entendeu? E a maioria desses moradores são idosos. E tem também aldeias que tem bastante gente, bastante moradores, é uma aldeia bem estruturada. Então, assim, os contras de morar numa aldeia é que, por mais estruturada que essa aldeia possa ser, ela nunca vai ser como uma cidade grande. Por exemplo, para você morar nessa aldeia ou em qualquer aldeia, você precisa ter um carro, porque o transporte público ele é precário. Quando não tem um transporte público, o transporte público aparece lá, vamos dizer assim, uma vez ao dia. Não tem horário certo dele passar. Então, assim, é meio complicado você morar numa aldeia com criança, porque geralmente não tem escola perto, geralmente não tem hospital perto, geralmente não tem comércio perto. Quer morar numa aldeia, você precisa ter um carro para você se locomover para a próxima cidade, para você fazer acontecer as coisas lá, para você ir no hospital, numa clínica e tudo, gente. Então eu acho assim, os contras é isso. Agora, os prós de você morar numa aldeia é que você vai ter a paz, a tranquilidade, você vai ter moradores muito gentis, geralmente são idosos, então todo mundo conhece todo mundo. Então eu acho que, na minha opinião, prós, né, de você morar numa aldeia. Então, para mim, não é muito vantagem morar hoje numa aldeia. Eu posso ter, assim, uma casinha lá, uma casa de campo na aldeia, para passar o final de semana, como tem amigos meus aqui em Portugal, que tem a família. Ah, minha família tem uma casa numa aldeia tal, mas, assim, para morar. Não! O Maurício Oliveira falou o seguinte: qual é o melhor período para você ir para Portugal? Depende. Sabe por quê? Para mim, na minha opinião, o melhor período para você vir para Portugal, se você não tem filho, é na primavera, verão. Por causa do clima também. Por mais frio que seja o Brasil, não chega ao frio daqui. A temperatura é muito baixa no inverno, principalmente no norte do país. Então, para mim, para você ir começando a se adaptar com o frio, é na primavera, verão. Principalmente para você conseguir um trabalho, primavera, verão. Agora, se você tem filho, o ano letivo aqui em Portugal é diferente do Brasil. Aqui o ano letivo começa em setembro. Então, se você tem filho em período escolar, é meio complicado de você fazer esse ajuste, mas você tem que vir no período de início das aulas. Bom, então vamos lá, a próxima pergunta. Quem faz essa pergunta é a Adriana Sanches. Ela pergunta o seguinte: você voltaria a morar no Brasil algum dia? Então, a gente nunca pode dizer assim, dessa água não beberei, a gente nunca deve dizer nunca. Eu não gosto muito dessa palavra nunca. Hoje, eu diria para você que eu não pretendo mais voltar a morar no Brasil, mas a gente nunca sabe do dia do amanhã, né? Hoje eu vou no Brasil só para férias, hoje eu vou no Brasil só para passear, mas dizer você que eu vou voltar para o Brasil, hoje eu posso afirmar assim para você que não está nos meus planos, mas se tiver nos planos de Deus, então eu volto para o Brasil. A nossa vida ela tem que ser guiada através de Deus. Se eu vim hoje para Portugal, se eu vim morar em Portugal, é porque Ele permitiu. Então, se tiver nos planos de Deus, né, você não vai mais morar aqui, agora você vai voltar para o Brasil. Eu vou voltar para o Brasil, mas hoje eu não pretendo voltar para o Brasil porque hoje eu tenho qualidade de vida. Hoje aqui eu tenho segurança e para mim é o mais importante, qualidade de vida, segurança. As coisas que eu compro aqui, vamos dizer assim, de bens materiais, eu nunca teria condições de comprar se eu estivesse morando no Brasil. Como eu, existem vários brasileiros também. Nunca diga nunca, mas hoje, nos meus planos, não tá ir morar novamente no Brasil, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha respondido todas as dúvidas que vocês tiveram. E agora, o mais importante, não se esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo para que o YouTube leve em consideração esse vídeo, ache o vídeo relevante e distribua ele
para mais pessoas, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho também das notificações. E ó, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.